Bom dia. João 5. Evangelho de João, capítulo 5. Algum tempo depois havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então tinha naquela época, no passado, no templo em Jerusalém, próximo a uma das portas, O templo tinha várias portas e cada uma delas tinha um nome. Então, próximo à porta das ovelhas, denominada ovelhas, existia um tanque ali, o nome é Betesda. E segundo eles, ali as pessoas que ali ficavam muitos doentes, cegos, paralíticos, leprosos, todo tipo de enfermidades próximas ali. Porque de tempo em tempo, descia um anjo e agitava as águas. Quando ela era agitada, o primeiro que entrasse nas águas logo após isso era curado da enfermidade que tivesse, não importava qual seja. O versículo 5 diz assim: estava ali um certo homem enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Então Jesus vai ao templo, passando por ali. Ele viu um homem que estava ali também deitado, próximo. Este homem, ele estava doente já há 38 anos, Jesus, como é sabedor de todas as coisas, Jesus, assim que o viu, sabia que ele estava há muitos anos naquela situação. E chega para ele e perguntou: você quer ser curado? Jesus não nos obriga a recebermos uma cura, ou recebermos uma bênção, ou recebermos qualquer coisa. Ele não nos obriga. Mas nós temos que querer. Quero esta bênção, eu aceito essa. Em todo tempo, Jesus, para agir na nossa vida, Ele quer que nós concordemos, nós aceitemos. Ele diz: eis que estou à porta e bato. É aquele que ouvir abrir a porta do seu coração, ele entra, ceia. Ele bate, ele quer. Ele chegou agora para esse enfermo, esse paralítico, estava nessa situação já há 38 anos, ou seja, ele não era uma pessoa que nasceu paralítico, não sabemos qual motivo, qual circunstância, ele veio ficar paralítico depois, porque se ele fosse um paralítico de nascença, a Bíblia diria, não, paralítico de nascença como tem outros casos. Mas esse não, ele estava há 38 anos. Então acreditamos que era uma pessoa com mais de 40 anos de idade. Jesus pergunta para ele. Assim como Jesus também chegou para Bartimeu, cego, perguntou: vem cá, o que quer que eu te faça? Nós temos que falar uma coisa: o que nós queremos? O que eu desejo? Ele não vai nos obrigar. Quando Jesus perguntou para Bartimeu cego: o que queres que te faça? Ele falou: não, que eu volte a ver, eu quero voltar a enxergar. Eu falei: não, seja filho de vontade, a tua fé.
Agora ele chega para este paralítico e pergunta. Jesus pergunta para nós o tempo todo se nós queremos ser curados, se nós queremos ser abençoados, se nós queremos isso aqui. Depende da nossa resposta. Mas não é só abrir a boca e responder, nós temos que responder com o nosso coração, nós temos que responder com fé. Nós temos que querer, temos anseio realmente por a cura qualquer que seja. Quando eu falo cura de uma forma generalizada, estou falando cura, porque se existe alguma coisa errada, é uma enfermidade. Se você está tendo um problema no seu casamento, isso é uma enfermidade. Se você tem um problema de saúde, é uma enfermidade. Você está com um problema psicológico, é uma enfermidade. Enfim, tudo é uma enfermidade. Então, Jesus quer saber se nós queremos que Ele cure. O versículo 7 diz assim: o homem enfermo queixou-se. Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando estou indo, desce outro antes de mim. Ao contrário, ele deveria simplesmente ter respondido direto, mas ele foi primeiro se lamentar, como muitos fazem isso, como muitos de nós fazemos isso. Ele fala, não, eu quero sim, logo, né? Ele ainda foi queixar, se lamentar, olha, eu estou sozinho aqui. Quando a água é agitada, não tem ninguém aqui para me pegar e me colocar lá na água em primeiro lugar. Quando eu vou tentar me arrastar, chegar lá, outros já foram no meu lugar. Então eu não consigo. Ou seja, este paralítico, ele não tinha um amigo, um parente que estivesse ali ao seu lado, no aguardo, quando a água fosse agitada, para colocar ele na água. E ele por si mesmo ele não conseguia se movimentar. Então, por mais que ele fosse rastejando até o poço, o tanque, os outros tinham ido na frente dele. Mas aí nós temos que observar que a pergunta de Jesus não foi se ele tinha dificuldades ou não para chegar ao tanque. Tudo isso Jesus sabia. Mas perguntou se ele queria ser curado. Diante dessa resposta, dessa queixa dele, Jesus simplesmente diz, no versículo 8, ordenou-lhe Jesus, levanta-te, apanha o teu leito e anda. Não tem negócio de água agitada, você ir lá no tanque, tem lugar, não faz isso, pega o seu leito e vai, e anda. Jesus não está preocupado se ele tinha que entrar na água, se ele não tinha que entrar na água, se o anjo tinha que ir ali, se não tinha que ir ali. Se alguém tinha que colocar ele na água, deixa colocar. A cura chegou, Jesus é a cura. Pega o seu leito, pega a sua cama e anda. Jesus está dando a ordem para um paralítico, um homem que não conseguia andar, que não conseguia se movimentar, não conseguia ficar em pé. Jesus manda, pega a sua cama, pega o seu leito e anda. Versículo 9. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Assim que Jesus deu a ordem, aquele paralítico que havia 38 anos, ele na hora sentiu a cura, ele levanta, ele apanha a cama dele, apanha ali o leito dele e anda, e vai. E era um dia de sábado, e nós sabemos que os judeus, eles, segundo a lei de Moisés, que eles viviam na lei de Moisés, e a tradição dele, dia de sábado não podia fazer nada. Apesar de ser uma hipocrisia muito grande. Né? E nós vamos ver mais à frente que ele vai ser questionado, esse paralítico, o porquê estava carregando a cama dele um dia de sábado. E assim também nós tem religiões aí, tem seitas, que também dizem guardar o dia de sábado. Mas interessante que no dia de sábado eles fazem comida, né? É um trabalho. Fazem comida para se alimentar.
ou, na pior das hipóteses, vão até um restaurante, também é trabalho, tem que ficar quieto. Né? Faz uma série de coisas. Mas eles preferem viver uma tradição dizendo que não fazem nada. E aqui você vê que a Bíblia faz questão de mostrar, de afirmar, que ele pegou o leito dele e andou, só que era o dia de sábado. Versículo 10. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: é sábado, e não te é permitido carregar o leito. Os judeus então já vieram, já falaram com ele: escuta, rapaz, hoje é sábado. É proibido, você não pode carregar a cama de hoje. Você não pode carregar de sábado, você não pode fazer nada disso. E olha que maldade, esse homem ficou 38 anos enfermo, paralítico, atirado numa cama, num leito por ali, ninguém teve a preocupação de ajudá-lo, ninguém teve a preocupação de socorrê-lo, ninguém teve a preocupação de procurar curá-lo. Agora que deveria todos se alegrar com ele, pela cura dele, não, ao contrário, vem criticar. A crítica porque ele está andando, carregando, levando embora o leito, a cama que ele ficou durante 38 anos. Religião. Por isso que eu sempre combato de maneira veemente as religiões. Nós temos que ser simplesmente seguidores de Cristo, porque em Cristo nós temos liberdade. Nossa liberdade está em Cristo. Versículo 11. O homem respondeu a eles: aquele que me curou ordenou-me: apanha o teu leito e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que te disse apanha o teu leito e anda? Mas o homem que havia sido curado não sabia quem era, pois Jesus tinha se retirado, sendo que havia multidão naquele lugar. Falaram com o paralítico: rapaz, você não pode carregar o leito. Falou: não, mas aquele que me curou me ordenou, ele me mandou eu pegar o leito e andar. Aí os religiosos perguntam: mas vem cá, quem foi que te curou? Ele não sabia. Tinha muita multidão, era época de festa, como nós vimos no início. E Jesus tinha saído ali, ele não sabia quem era. Ele falou: não, eu recebi uma ordem, a pessoa me curou e me mandou eu pegar minha cama e andar. Ele fez isso, eu estou obedecendo. Quem foi? Eu não sei. Versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus que o havia curado. Mais tarde, então, andando por ali, o homem encontra com Jesus. E Jesus fala: veja, está vendo, você está curado. Mas não volte a pecar, para que não aconteça coisa pior com você. Então nós sabemos que qual foi o mal dele, o que o conduziu a esta paralisia, a esta doença, essa enfermidade, foi o pecado. Você deixou bem claro que Jesus disse: não voltes a pecar. Você pecou. Então, do pecado aconteceu esse mal com você, aconteceu essa enfermidade. Não peca mais, porque senão vai acontecer coisa pior. As pessoas às vezes estão cheias de doença, de enfermidade, problemas esses, outros, de toda a natureza, é na família, é no casamento, é na área financeira, é em todas as áreas. E não sabem o porquê. Não entendem o porquê. Mas é o pecado. Jesus falou para este paralítico, nós não sabemos o nome, e fala para todos nós: não volta a pecar. Abandona o pecado para que não nos aconteça coisas piores. Pastor, eu sei que eu errei e tudo mais, mas agora me consertei com Deus. Então, uma conserta, mantenha-se firme.
Mantenha-se firme, não peque, não pode acontecer coisa pior. Ah, pastor, por causa do meu casamento foi separado, destruído, mas agora eu consegui a restauração. Pois é, mas agora vai vigia, não pecas. Não pode acontecer coisa pior. Muito pior. Versículo 15 fala, como partir disso, os judeus foram ele quem foi Jesus que o havia curado. Versículo 16. Por essa razão, os judeus perseguiam a Jesus e tentavam matá-lo, pois ele estava fazendo essas coisas durante o sábado. Os paralíticos, depois, quando o Deus falou, não, olha, quem me curou foi Jesus. E por Jesus agir no dia de sábado, operar milagres, sinais, maravilhas no dia de sábado, era um pretexto que os judeus encontraram e queriam pegar Jesus, queria matar Jesus até por esse motivo. E quando da prisão de Jesus, um dos motivos alegados foi exatamente por operar milagre no dia de sábado. Eles procuravam Jesus antes, durante os 3 anos aproximados, ninguém pode falar com exatidão do tempo de ministério terreno de Jesus, mas sabemos que foi aproximadamente 3 anos, pode ter sido um pouco mais ou um pouco menos. Jesus foi perseguido o tempo todo. Só não conseguiram pegá-lo antes porque, como ele mesmo disse, não era chegado o tempo. Existia todo um tempo, um planejamento pelo Pai. Isso ia acontecer naquele momento. Então, por esse motivo. Mas já muito eles estavam procurando pegá-lo. Matar só por ele estar fazendo o certo, só por ele estar fazendo o bem, por ele estar socorrendo, abençoando, libertando, curando as pessoas no dia de sábado. Os religiosos não admitiam. Ah, não. Se alguém está enfermo, não volta outro dia para ser curado. Hoje não é dia, já falaram isso para Jesus. Jesus, versículo 17. Mas Jesus respondeu a eles, meu Pai continua trabalhando até agora. E eu também estou trabalhando. Não tem essa frescura de sábado, não tem essa frescura. Ah, não, hoje eu não posso trabalhar esse momento. Não, Jesus falou não. Meu Pai, que eu seja Deus, continua trabalhando até agora. E eu também. Eu também estou trabalhando. Não tem essa questão, ah não, hoje é um dia pessoal, é um dia especial, é um dia santo, não podemos trabalhar. Negativo. É claro que nós somos humanos, nós necessitamos de descanso. Mas esse dia pode ser na segunda, pode ser na terça, na quarta, na quinta, no domingo, pode ser no sábado, pode ser qualquer dia. Nós simplesmente escolhemos dia para descansarmos, mas não por religiosidade. Não quer dizer que, não, hoje é meu dia de descanso, eu não vou fazer absolutamente nada, não. Eu vou descansar, eu posso fazer qualquer coisa. Não é uma determinação. Jesus estava mostrando para ele que com ele há liberdade. E Jesus já disse, olha, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele é Senhor do sábado. E os sábados, os dias foram feitos para o homem, não o homem para o sábado. Versículo 18. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu pai, fazendo-se a si próprio igual a Deus. É interessante que esses religiosos, esses fariseus, esses judeus, saduceus, eles queriam cada vez mais achar motivo para matar Jesus. Agora, não somente que ele fazia isso no dia de sábado, mas porque ele disse, falou, não, o meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Vocês estão mostrando que ele era filho de Deus. E a palavra de Deus nos fala que todo aquele que obedece a ele é filho dele. Os judeus deviam ter esse conhecimento, mas não, por raiva, por inveja, ficaram com raiva. Ele está colocando, falando que é filho de Deus. Se ele é filho de Deus, ele é igual a Deus. E só que eles não entendiam, apesar de ter a palavra do Senhor, a palavra que apontava o tempo todo, a antiga lei apontava, os profetas apontavam, mostravam para Jesus. Eles não entenderam isso. Eles não compreenderam, não sabiam que Jesus era o Filho de Deus.
Não sabia que Jesus era Deus, era o Senhor. Ah, não pode. Mas quando alguém afirma que é filho de Deus, as pessoas reagem de uma forma diferente. Hoje, quando alguém fala, eu não sou filho de Deus, pode ver que a outra parte também fala, não, eu também sou. Mas ser filho, igual eu tenho explicado, gente, todos nós somos criaturas de Deus. Filhos, filhas de Deus são aqueles que obedecem, aqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Esses são filhos, filhas. O resto não, o resto são somente criatura, feitura do Senhor. Jesus é o Filho de Deus. Ele não era, é, porque ele está vivo. Versículo 19. Retomando a palavra, explanou Jesus. Em verdade vos asseguro, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente faz. Olha, Jesus explicando. Olha, ninguém pode fazer nada se o Pai não fizer. Eu só posso fazer milagre porque eu vi o Pai fazer, eu vi Deus fazer, Deus me ensinou, porque Deus está nele. Jesus mais à frente vai dizer, falando, quem vê a mim vê o Pai. Quem vê o Pai vê a mim, porque eu estou nele. Ele falou, olha, mas eu só posso fazer alguma coisa porque eu vi o Pai fazer. Eu vi Deus fazer. É aquilo que Deus faz, o Filho semelhantemente pode fazer. Jesus não está tomando só essa glória para ele, não. Ele falou, olha, aquele que foi mais ou menos assim, aquele foi o Filho. Prova tal que quando ele estava prestes a partir desse mundo, né? Ele falou, olha, eu vos dou poder. Aquele que crê em mim, aquele que é praticado minha palavra, farão obras ainda maiores do que as minhas. Porque eu vou para o Pai. Aquele que crê, aquele que vê, ou seja, Jesus ressuscitou mortos, operou milagres e maravilhas. Agora, aquele que tem fé, aquele que crê, poderá fazer ainda maiores ainda do que Jesus fazia, porque ele foi para o Pai. Ele está no Pai. Ou seja, os filhos de Deus, aqueles que são obedientes, podem fazer sinais. E ele fazia muito maior exatamente por esse motivo. O versículo 20 fala, porque o Pai ama o Filho e lhe mostra todas as coisas que realiza. E maiores obras do que essas lhes mostrará para que vos maravilheis. Falei, seu Pai mostra tudo. E obra maior ainda vai ser mostrada para que vocês fiquem encantados, fiquem maravilhados. Jesus fez obras que nenhum homem fez ou tem condição de fazer. Ninguém, absolutamente ninguém, tem condição de fazer. Por quê que ninguém tem condição de fazer? Porque tudo que nós possamos fazer, tudo que nós fizermos em nome de Jesus, não é nós que estamos fazendo. E sim Jesus. Se nós expulsamos o demônio de um, se nós curamos um enfermo ou enferma, se nós ressuscitamos um morto em nome de Jesus, não é nós que estamos fazendo, é Jesus. Nós simplesmente estamos usando o nome dele, é ele que está agindo. Ele falou em meu nome. É como uma procuração. Então nós temos que ter consciência que as obras maravilhosas de Jesus continuam se realizando, acontecendo sempre. Que ele está no Pai. Se nós estivermos nele, nós também faremos. Versículo 21 fala, pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, assim também o Filho dá a vida que ele desejar. Assim como Deus ressuscita mortos, faz viver novamente, Jesus também dá vida. Ele está dizendo, eu dou a vida também a quem ele quiser. E ele deu a vida a todos nós. Ele abriu as portas para que nós pudéssemos passar. Ele nos deu condições de vivermos novamente. Jesus fez isso. É Jesus. Então não temos dúvida com referência à sua palavra.
A palavra dele se cumpre, a palavra dele é a verdade. Se nós crermos nele, nós faremos obras semelhantes, porque é ele que estará fazendo. Versículo 22, assim o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Olha, assim também Deus não julga ninguém. Se você ficar, não, julgamento de Deus, não, Deus não julga ninguém. Deus entregou tudo isso para Jesus. Quem vai nos julgar é Jesus. As pessoas acham que Jesus é só um Jesus bonzinho o tempo todo. Não, nós seremos julgados por ele. Ele é o juízo. Ele voltará. Quando Jesus voltar, ele não vai voltar como advogado, como defesa, alguém que pode interceder por nós. Ele voltará como juízo. E ele que vai enviar o inferno. E ele que vai enviar para o lugar de desonra e morte eterna. É ele. Dele a justiça. Ele nos ama. Ele quer que nós sejamos salvos. Quer que nós tenhamos vida nele. Mas se nós vivemos em desobediência e rebelião à palavra dele, ele mesmo nos enviará para o lugar de sofrimento e desonra eterna. Então ele fala, assim o Pai ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Ele confiou todo o julgamento a Jesus, a fim de que todos honrem o Filho, exatamente como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que enviou. Se você não honra Jesus, você também não honra Deus. Se você não ama Jesus, você também não ama Deus. Eu fico observando, pensando, os judeus, os ortodoxos, aqueles lá, eles entendem de que não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Reconhecem Jesus somente como um profeta qualquer. Assim também eles não estão honrando Deus. Assim também eles não estão reconhecendo Deus, o Senhor, como soberano, como o Senhor. Então eles estão errados, eles estão pecando. Versículo 24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem ouve, quem obedece a Jesus, quem obedece aos preceitos, quem obedece ao Evangelho de Jesus Cristo. Quem faz isso? Quem obedece, este sim tem vida. Esse não entra em juízo. Quem vive de acordo com a palavra de Deus, quem vive de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, não será submetido a julgamento, mas terá a vida eterna. Receberá a vida eterna. Quem? Isso é quem obedece. Quem pratica o Evangelho de Jesus Cristo. Caso contrário, não. Olha que ele fala, ele repete ainda 2 vezes. Em verdade, vos asseguro que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele que ouve e pratica. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ele já passou da morte para a vida. Ele já tem a vida eterna. Aquele que vive em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo não será julgado, não enfrentará o juízo se vive em conformidade com o Evangelho. Mas já tem a salvação garantida, já tem a vida garantida em Jesus. Agora, aquele que não vive em conformidade vai passar-se pelo juízo e depois enviado para um lugar de sofrimento, morte e de desonra eterna. No 25 ele fala assim, mais uma vez, verdadeiramente vos afirmo, vem a hora.
e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Os mortos. Eu era morto, eu ouvi a voz de Cristo um dia. Muita gente por aí que são mortos espiritualmente, mas se você ouvir a voz de Cristo, você volta a viver. Todo mundo que está no pecado, está no erro, está morto. O mundo jaz, o mundo está morto no maligno. Mas é mesmo aquele que estiver morto, se ouvir a voz de Cristo, voltar para o Evangelho, obedecer o Evangelho, serão salvos por Ele e em nome dEle. Nós lemos o Evangelho de João, capítulo 5, até o versículo 25. Todas as dúvidas esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.